Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar quinta-feira, 16 de maio, o segundo e último dia do 7º Congresso da Resistência Nacional Moçambicana, a RENAMO. A esta hora, cerca de 700 congressistas ainda estão reunidos para escolher os novos órgãos e o presidente do maior partido da oposição de Moçambique. O líder que sair do Congresso será também, se cumprir a tradição, o candidato da RENAMO às eleições presidenciais de outubro. Ossuf Momad assumiu a presidência do partido interinamente após a morte do líder histórico Afonso Dhlakama, em maio de 2018. No ano seguinte, Momad foi eleito presidente da RENAMO em Congresso, mas o seu mandato expirou a 17 de janeiro. Além de Momad, que se recandidata, estavam na corrida outros 9 dirigentes do partido, ou 8, uma vez que na véspera do arranque dos trabalhos, o porta-voz da RENAMO anunciou que o deputado Venâncio Mondlane fora excluído da lista por não cumprir os requisitos necessários. Para nos falar deste e de outros assuntos que dominam a atualidade moçambicana, são nossos convidados Maria Paula Menezes, investigadora do SES, o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e também Luís Nhachote, coordenador executivo do Centro de Jornalismo Investigativo em Maputo. A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bem-vindos, Maria Paula Menezes e Luís Nhachote. Obrigado por terem aceitado o convite para estarem presentes nesta edição do Mundo a Seus Pés. Maria Paula, começaria por si. Sei que é crítica do destaque que se tem dado a Ivone Soares, a única mulher candidata à presidência da RENAMO, antiga líder parlamentar e sobrinha de Afonso Dhlakama. Como é que se explica este interesse eventualmente desmesurado? Eu próprio, meia culpa, fiz uma entrevista a Ivone Soares, que saiu na semana deste congresso no Expresso Online. Obrigada, é um prazer estar aqui com o Luís, consiga falar sobre Moçambique. A minha questão em relação a Ivone Soares é sobretudo, tem a ver com o contexto moçambicano, é que nós vamos fazer estas análises em função daquilo que nós somos. E há 3 variáveis independentes que eu acho que nós devemos ter em atenção. Primeiro, eu creio que os dados mostram que 60% da população tem menos de 35 anos, 54% é periurbano e rural e 52% são mulheres. Portanto, são estas 3 variantes que vão definir a grande crise que quer o partido RENAMO, quer o partido Frelimo atravessam, que é a questão geracional, uma geração que já nasceu depois da independência, uma geração que já cresceu no pós-guerra, pós várias guerras, estes vários episódios de guerra civil, e portanto já entra com outras ambições políticas, e é nesse sentido que eu gostava de facto de ter ouvido mais da juventude da RENAMO, onde eu incluo também o Venâncio Mondlane, quais seriam os perfis destes candidatos. Apesar do Venâncio Mondlane, de acordo com os estatutos da RENAMO, não poder ser candidato, porque a RENAMO exige, creio, 15 anos de militância no partido. Sim, é isso mesmo, exige esses 15 anos de militância ininterrupta, o que não se verifica no caso de Venâncio Mondlane. Ele que liderou dezenas de protestos contra os resultados das autárquicas de outubro do ano passado, mas à luz de facto do novo perfil aprovado, fica de fora, já que ele se juntou à RENAMO em 2018, depois de abandonar o Movimento Democrático de Moçambique, que é o terceiro maior partido. Há também aqui uma questão judicial. O deputado Mondlane refuta a sua exclusão e garante que estará presente no Congresso, que entretanto teve a sua segurança reforçada. Luís Nhachote, que caso é este que opõe Venâncio Mondlane à direção, à cúpula da RENAMO? Bom, muito obrigado pelo convite. Olá, Paula. Olá, ouvintes. É assim, eu acho que uma das pessoas que neste momento, creio eu, que contava estar a celebrar este momento democrático por ter sido essa pessoa a levar a direção da RENAMO à
a convocar este congresso é o Venâncio Mondlane. Porque, vejamos, depois das eleições autárquicas de 2023, em que nós tivemos um crime eleitoral, eu sempre faço questão de dizer isso, que Moçambique viveu um crime eleitoral enorme, e que foi chancelado pelo Conselho Constitucional para o arrepio da vontade popular das 65 autarquias. A RENAMO ganhou 22 autarquias. E o que se viu é que houve um movimento massivo de muitos jovens, sobretudo, que aderiram às manifestações convocadas pelo Venâncio Mondlane durante os quase 43 dias que antecederam a leitura final deste acordo do Conselho Constitucional. E só vimos uma vez o líder da RENAMO sair à rua, numa das viagens em que estava cá também o autarca do Quilimane, Manuel de Araújo, e nunca mais o vimos. A partir daí, o Venâncio Mondlane achou legítimo ter a pretensão de dirigir a RENAMO com uma nova dinâmica, com uma nova energia, para colocá-la nos carris daquilo que ele considera poder transformar a RENAMO num dos melhores partidos emergentes da África Austral para este novo século. A partir daí começam as brigas. A direção da RENAMO olha para o Venâncio com desconfiança, olha para o Venâncio como ambicioso, e o Venâncio, que quase praticamente faltou de esgotar, acho que um canal dentro da RENAMO, parte para a briga pela via legal. Ele vai aos tribunais, começa a interpor uma série de recursos, a denunciar a extemporaneidade da própria direção da RENAMO, a falta da realização do Congresso, e os tribunais acabam por dar provimento legal às suas reivindicações. É aqui onde começa a luta, esta briga entre a direção da RENAMO, que é praticamente toda ela gerida por antigos guerrilheiros da RENAMO, naquilo que eu chamo de réplica da Frelimo, daqueles que pegaram as armas para lutar contra o colonialismo, acham-se no direito, como uma questão, como se fosse genética, de mandarem no partido porque fizeram a luta de libertação nacional durante 10 anos. É o mesmo que acontece com os que fizeram a luta dos 16 anos na RENAMO. Portanto, todas as vozes novas que vierem neste momento têm que esperar pelo processo natural destas figuras passarem desta para outra quando chegar o tempo. E tendo em conta, Maria Paula, este enquadramento que o Luís acaba de fazer, que partido sairá deste congresso, deste 7º congresso? Que RENAMO, ainda há a hipótese de a RENAMO se compor e agregar as eventuais tendências? É que as palavras que o Luís usou foram fortes, falando até de uma guerrilha no seio da RENAMO. Portanto, que partido, passa a redundância, sairá um partido mais partido ainda deste congresso? Eu creio que é um partido que já vai ao Congresso partido, porque Exato. Quando não se deixa que um delegado, que é o caso do Venâncio Mondlane, que é um delegado eleito pelo Círculo de Maputo, participar como delegado neste Congresso, é porque há obviamente aqui um problema. Portanto, isto obriga-nos a pensar, de facto, e é uma questão que a Ivone Soares e outros têm colocado, qual é a noção de democracia que tem sido a grande bandeira da RENAMO. Portanto, eles são os pais da democracia em Moçambique. Se a Frelimo é o pai nós só temos pais. É o pai da independência, então agora surge o segundo pai, que é a RENAMO, que traz a democracia. Mas que democracia é esta? É a democracia dos antigos combatentes. Eu sou um bocadinho mais agreste que o Luís Nachote e diria que é aqui que se está a fazer a acumulação primitiva de capital, quer no capital político, quer em capital económico, e portanto as pessoas não querem de facto abrir mão. E ainda há bocado eu ouvia palavras da Ivone Soares a dizer que era importante que as pessoas que viviam lá nos bairros, como se viver lá nos bairros fosse uma questão de menor, que não era digna das pessoas que estavam a ser eleitas para o Conselho Nacional. Não quer dizer, os partidos têm de funcionar em função do seu eleitorado e de responder ao seu eleitorado. E é aqui que eu volto à questão que eu achei muito interessante. Eu estava antes de entrarmos na conversa, estava a assistir à conferência de imprensa do Venâncio Mondlane, mas antes disso ele chega aos arredores de onde está a realizar-se um Alto Moloque, que é uma autarquia controlada pela RENAMO, com muitos jovens.
sim, com muitos jovens a apoiá-lo, e aqui é que está a grande questão, a juventude quer mudança, porque o discurso, quer da independência, quer da democracia, é um discurso de há 20 anos. Isto são jovens que nasceram há pouco tempo, e o grande desafio que qualquer candidato, eu não vi programa de nenhum deles, confesso que a única pessoa que tinha um programa que eu li coerente era o Venâncio Mondlane, que foi com um manifesto estruturado sobre o que é que ele queria fazer como presidente da Renamo e quase que antecipando a presidencial em Moçambique. Mas eu destes outros candidatos, são candidatos à direção de um partido que parece que é o partido que continua a decidir o que é que vai ser o grande programa eleitoral. E aqui parece-me uma questão extraordinariamente problemática. Exatamente. A ausência de democracia. E isso entronca exatamente com a pergunta que eu tinha para fazer eventualmente até a ambos, que é o facto de parecer faltar densidade programática a estes candidatos à liderança da Renamo. Isso é um risco até para o próprio partido, porque tem duas mãos cheias de início de candidatos à liderança e, no entanto, nenhum deles, exceção feita eventualmente a Mondlane, como dizia a Maria Paula, nenhum deles avança com propostas concretas, é porque importa sublinhar que, por tradição, historicamente é assim, o candidato, portanto o líder da Renamo é também o candidato às eleições presidenciais, eleições essas que se disputam já em outubro, portanto é já amanhã praticamente. E portanto, Luís, esta densidade, esta falta de densidade programática que parece ser transversal, pelo menos à maioria dos candidatos à liderança da Renamo, também sente esta falta de programas e medidas concretas? Com certeza, porque os programas são eles que vão guiar, vão praticamente levar ao potencial eleitoral, sobretudo aquele que é mais esclarecido, falo ao nível das principais centros urbanos, onde temos uma juventude minimamente escolarizada, que precisa de verificar, precisa de ler esses programas. E, como dizia a Maria Paula, na verdade, quem tem um programa desde dezembro é o Venâncio Mondlane. Dos outros potenciais candidatos, todos eles, na Renamo, nós ainda não vimos nada. A Ivone diz que é hora de agir, tem um manifesto de 4 ou 5 páginas, com alguns pontos, penso que grande parte deste documento dela é um pouco do seu próprio perfil de jovem e academia, não muito mais do que ideias ela tem para mudar, e eu penso que isto é fundamental, é importante, aliás. Lembro-me ainda, antes de ontem, penso que o candidato da Frelimo é perguntado a ele qual é a sua visão de Estado. E ele não consegue responder esta pergunta à televisão, levanta-se e diz quando eu for nomeado. Então, quando temos pessoas que são possíveis, presidenciáveis, que vão chegar ao mais alto cargo da magistratura deste país, que vai fazer 50 anos de independência no próximo ano, ainda não sabe o que é de Estado, e pessoa que é formada em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, que é a mais reputada aqui no país. Então alguma coisa não está bem na questão programática. Eu penso que é um debate que ainda vai acontecer durante o tempo, mas parece-me que tanto a Renamo como a Frelimo, as duas organizações estão mais focalizadas em encontrar aquele voto rural que é este que determina. E estas pessoas deste voto rural são as pessoas que vão votar pelas camisetes, pelas capulanas, pelo prato de comida, durante a festa daquelas caravanas, muito diferentemente do eleitorado urbano. Muito bem. E essa divisão, essa cisão entre o mundo rural e o mundo urbano no apelo e no impacto que esses brindes, essas ofertas, esse material de campanha também é um dado interessante. Mas recuando aqui, o Luís, Maria Paula falava ainda há pouco do candidato da Frelimo às presidenciais, Daniel Chapo já está escolhido, portanto nesse aspecto a Frelimo já tem a casa arrumada, mas o que eu pergunto é se será Daniel Chapo capaz de ir também ele para lá de meras proclamações, ou também lhe falta a densidade programática de que falávamos ainda há pouco? Eu há pouco estava a ler um comentário do Ngulani Bakakossa a este respeito, um comentário longo,
de uma certa geração que hoje se confronta com o facto de que não teve impacto político no sentido de uma transformação. Nós temos a geração que conduziu à independência e agora esta questão da democracia, o que é que nós de facto conseguimos? Tudo bem, temos vários partidos na Assembleia, mas como é que isso se traduz na prática, na vida dos moçambicanos e das moçambicanas? E esta é uma questão que é absolutamente central, que nós temos de responder. O que é que mudou, se mudou alguma coisa? Há aqui problemas gravíssimos, que é a questão do desemprego, da juventude, que é enorme no país, é o problema da violência em Cabo Delgado, as questões das epidemias, as questões das alterações climáticas e o impacto que isto tem em Moçambique. E, portanto, como é que uma pessoa se candidata a ser, portanto, neste caso, o Daniel Chapo, ele candidatou-se para ser o representante portanto, às presidenciais e, portanto, vai ser também, em teoria, o chefe do partido. Não tem uma visão de Estado, quer dizer, isto começa-me a preocupar, estas gerações que são tecnicamente bem preparadas, mas que não têm esta preparação política para terem visões estruturantes de futuro. Eu posso não concordar com elas, mas posso discuti-las. O problema é quando nós não podemos discutir porque não existem. É preciso conhecê-las para serem discutidas. Para serem discutidas e serem, de facto, nós podermos, durante os processos eleitorais, ter acesso a esses manifestos políticos, a essa carta de intenções e podermos questionar, como dizia um colega meu, quer dizer, eles podem ganhar a representação do partido, mas quem ganha nas urnas somos nós. O segundo momento é a questão da transparência do que é que foi realizado. Eu creio que agora estamos a sair dos 10 anos do presidente Nyusi. Eu estava à espera que ele chegasse e dissesse, olha, eu fiz isto e isto e isto. Daquilo que eu vi, experimento bem, talvez o Luís tenha uma opinião um bocadinho diferente da minha, eu acho que o grande alcance dos dois é o DDR, a desmilitarização, desarmamento e a reintegração. O resto fica uma série de interminantes. Baixou a esperança de vida, baixou o nível de vida em termos económicos, e isto significa que nós regredimos. Além de mais, temos a dívida oculta ainda em cima de nós e temos de a pagar. Portanto, é preciso vir a público dizer eu comprometi-me a estes objetivos, consegui realizar estes. Mas isso não, portanto, esse cheque em branco que nós passamos de 5 em 5 anos continua a ser um cheque em branco. De facto, o ano passado ficou marcado pelas eleições autárquicas, também em outubro. Os resultados foram muito contestados pela oposição, também ficou marcado pelas sentenças no caso das dívidas ocultas de que falava ainda agora a Maria Paula, e também depois, sobretudo a partir do final do ano, porque 2023, apesar de tudo, em Cabo Delgado foi de aparente acalmia, mas a partir do final do ano os insurgentes e os ataques terroristas voltaram com bastante envergadura e, aliás, nas últimas semanas tivemos exemplo disso. E, naturalmente, a 5 meses, menos que isso, das eleições presidenciais, é época de balanço. A Maria Paula aflorou um pouco essa questão. Luís, como é que avalia o estado atual da Frelimo? Já o fizemos de alguma forma, mas que legado é que considera que Filipe Nyusi deixa a Moçambique após uma década na presidência? Bom, acho que um dos trunfos que tem sido hasteado ultimamente é a primeira questão que a Paula levantou, que é a questão do DDR, em que praticamente só faltou que ele o tivesse assinado com o presidente Dhlakama, já que os seus antecessores, o presidente Chissano e o Guebuza, assinaram acordos de paz com Afonso Dhlakama. E excepcionalmente não aconteceu com o Nyusi, porque depois o Dhlakama acabou por morrer. Mas é assim, essa é a principal parte do seu legado. As outras questões estão todas elas amplamente documentadas, e eu penso que a transição desta geracional na Frelimo acabou por ir muito ao limite, muito ao limite, porque por causa das questões de garantias. Há um precedente que está aberto neste país. Há um consulado que julgou outro. O consulado de Nyusi julgou o consulado do presidente Guebuza.
praticamente toda a entourage do presidente Guebuza, a secretária particular, filhos, o seu diretor de serviços secretos e outros associados próximos assim, pararam nos tribunais. Eu penso que o presidente Nyusi também está com o receio de que, após a sua saída de poder, ele também vai ter que responder em algum lugar sobre um precedente que ele abriu dentro da Frelimo. E o que ele estava a tentar fazer? Tinha um candidato, à sua medida, que era o seu secretário-geral, o seu executivo dentro da Frelimo, e olhou a máquina partidária à medida dos interesses deles, e era este candidato que ia lhe dar essa garantia de, pelo menos nas próximas 2 eleições, como é de praxe na Frelimo, este candidato seria aquele que o iria proteger deste precedente que ele abriu. Agora, aquilo que aconteceu com ele pode vir a acontecer também com este novo candidato, a partir do momento em que se for eleito, também terá que tomar as rédeas do partido. E como é tradição na Frelimo, este candidato também terá que ser o presidente do partido Frelimo para terminar a bicefalia, e depois dele sentir o poder sentado nas suas poltronas, poderá fazer aquilo que o curso da história determinar, em função como aconteceu com isso, alegadamente por pressão dos doadores, que queriam saber das dívidas ocultas, era preciso julgar quem tivesse palmado o dinheiro. Pode acontecer o mesmo, porque o presidente Nyusi, o seu nome nunca deixou de ser ventilado nesses processos, dado que ele foi ministro da Defesa à altura da contratação dessas dívidas ocultas. E o seu nome aparece aí em vários lugares, incluindo nos tribunais americanos, onde dentro de poucos dias, em julho, penso, começa o julgamento de Manuel Chang. Uhum. Maria Paula, nós, um par de horas antes de começarmos aqui a gravar, estávamos a falar ao telefone e alertou-me para o risco de olharmos para Moçambique e tantos outros países, mas neste caso estamos a debruçar-nos sobre Moçambique com os olhos ocidentais, e isso naturalmente ser um viés que compromete a leitura que fazemos de Moçambique neste caso. Isso é uma vez que é académica, é investigador do SES, isso é algo eu não resisto mesmo a fazer esta pergunta, porque me interessa muito ouvir a sua resposta. Se na academia, no jornalismo, na comunicação assim mais massificada, esse enviesamento está muito presente, esse viés ocidental a olhar para realidades do sul global, por assim dizer. Sim, eu diria imediatamente que sim, não tenho dúvida nenhuma. Há um quadro analítico que foi desenvolvido pelo Norte e que o Norte acha que nós temos de corresponder àquelas expectativas. Portanto, uma académica como eu que está no Norte acaba por ter aqui no Norte uma atitude camaleónica, responder e usar conceitos que eu usarei aqui, mas que não usarei em casa. Porque em casa eu estou em Moçambique, estou noutro contexto, estou com outras perspectivas analíticas. Por exemplo, aquilo que nós estamos aqui a discutir, que para mim a grande questão agora é o lugar dos jovens. Como é que nós vamos conseguir ter, de facto, um presidente da República que responda aos problemas da juventude, estes grandes problemas que eles têm, e um dos grandes problemas que eu acho que nós temos desde logo, quando eu dizia na questão da educação, é que nós temos muita gente formada em Moçambique, mas muita mesmo, é uma das grandes conquistas da independência, é o dilatar da educação básica, com muitos problemas, etc. Mas há uma educação básica, média e superior importante, e ao fim de 50 anos há muita gente formada. No entanto, nós continuamos a ver um Moçambique a ser lido por um corpo analítico que não corresponde ao país. Não é tanto só do Norte, é sempre aquela ideia de que quem está nos órgãos de poder, sejam organizações internacionais, sejam as bilaterais, nós temos de fazer essa inflexão em função desses interesses e, sobretudo, porque grande parte do dinheiro que há para a investigação, no caso de Moçambique, é dinheiro ou de projetos exteriores que, mais uma vez, são definidos externamente, os termos de referência, ou então consultorias, e as consultorias nós todos já sabemos que os termos de referência são as conclusões das consultorias, e, portanto, nós já sabemos o que é que eles querem que nós analisemos. E é nesse sentido que eu creio que é muito importante que sejam moçambicanos e moçambicanas, com os nossos problemas e as nossas diferenças, a analisar o país e a colocar o dedo na ferida, como nós colocamos, como vê, sem grande
grandes, como é que é dizer, sem grandes hiccups, como é que se chama, sem estar aos soluços, nem aos soluços, nem sem problema, porque nós temos de enfrentar este grande problema e fazer periodicamente as contas através de um sistema que em Moçambique, que eu não concordo muito com ele, que é o sistema das gerações. Portanto, há a geração da independência, a geração do 8 de março, a geração da luta democrática, portanto, isto são gerações umas atrás das outras. Mas nós todos vamos, de uma forma ou de outra, analisando criticamente o que nós, por onde nós passamos e analisando, desenvolvendo quadros analíticos que muitas vezes não são sensíveis nem transparentes para fora. Daí também ser interessante estar a ouvir dois moçambicanos, uma a partir de Coimbra e outro a partir de Maputo, sobre Moçambique. E a talho de foice, já agora, se calhar deveríamos todos voltar a ler o Orientalismo do Eduardo Said ou a Crítica da Razão Negra do Achille Mbembe, para termos para tirar este viés, este enviesamento ocidental. Eu tenho uma outra pergunta, uma dupla pergunta, na verdade, que gostaria, tanto quanto possível, de vos pedir uma resposta rápida. A primeira tem a ver com a polémica suscitada pela assinatura de um acordo de cooperação técnico-militar entre São Tomé e Príncipe e a Rússia. Guiné-Bissau também se posicionou através do seu presidente no sentido de estreitar relações com a Rússia, e aquilo que eu tenho sentido é que houve aqui alguns pronunciamentos pós-coloniais, neocoloniais, como se os PALOP não pudessem ter relações bilaterais que extravasassem o quadro lusófono. E o quadro, por exemplo, da CPLP. Luís, como é que reagiu a esta polémica? Bom, não estou muito familiarizado nesse assunto, na verdade, ainda preciso me documentar um pouco mais, mas as questões que ligam a Rússia, umbilicalmente, ela tem uma relação muito grande também com Moçambique. Claro, daí a pergunta. Daí a pergunta, porque foi a Rússia quem equipou, ajudou a Frente de Libertação de Moçambique, não só militarmente, também como em termos ideológicos, né? Então, há uma ideologia que é da escola soviética que foi parte da política deste país até o final da Guerra Fria. Talvez, não sei se a Paula, se calhar, seria um pouco mais abalizada, mas especificamente sobre esse acordo eu não estou ainda muito familiarizado. É um pouco até para lá do acordo, é mais a reação à assinatura desse acordo de cooperação técnico-militar, neste caso entre São Tomé e Príncipe e a Rússia. Não acho que seja uma questão problemática, quer dizer, os Estados têm direito a fazer os acordos com quem querem, ter os acordos transparentes e outros menos transparentes. Nós também temos um acordo de cooperação militar com Portugal. O que é que o acordo prevê? Não sei, eu nunca ouvi. Portanto, não me pergunto, porque não é a minha área. Agora, em relação à questão, eu tenho questões da Guerra Fria que o Luís Nachota aqui falava. Eu acho que a gente às vezes tem de pensar nos conceitos a sério. A Guerra Fria é um problema do Atlântico Norte. É no Atlântico Norte que não há guerra, no resto do mundo há guerra. Há guerra no Vietnã, há guerra na Coreia, há guerra na Argélia, há a secessão do Katanga, há a secessão do Biafra, há guerra em Angola, em Moçambique. O mundo pós-Segunda Guerra Mundial está em guerra. O que não há guerra na Europa. E eu creio que este é o grande choque desta questão com a Rússia. A minha posição é: nós somos a favor da paz. Tendo vivido desde 64 em guerra, porque nós só temos 1 ano ou 2 de suspensão, a própria guerra civil começa, na minha opinião, o conflito começa já com as intervenções da Rodésia, ainda durante o governo de transição, que há ali uma série de acertos. Eu diria que para nós o que é mais importante, de facto, são os esforços pela paz. Por um processo de paz que não seja apenas assinado pelos nossos dirigentes, mas seja um processo onde todos e todas façamos parte e refletamos sobre qual é o nosso contributo e a nossa responsabilidade em manter esta paz como o nosso ADN. E é isso que eu creio que é uma grande lição, pelo menos daqueles de nós que viveram os problemas da guerra, é que nós somos pela paz. Muito bem.
Depois, entretanto, nos últimos tempos também houve uma outra polémica suscitada por declarações do Presidente da República de Portugal, portanto Marcelo Rebelo de Sousa, relativamente às reparações históricas às antigas colónias. O que é que isto diz a dois moçambicanos? Não apenas as declarações, mas também a polémica que essas declarações suscitou. Há uma questão que o Presidente da República fala en passant e pouca gente prestou atenção, quando ele fala em crimes. Há uma questão que é muito sensível, é que os crimes de guerra não prescrevem. E é por isso que nós vemos periodicamente no Tribunal Penal Internacional uma série de ações, apesar do Tribunal Penal Internacional não ter ações retroativas, mas o problema é que os crimes de guerra não prescrevem. E há muitos crimes de guerra, nomeadamente massacres, que aconteceram nos 3 teatros de guerra. E eu creio que um dos problemas que o Presidente de Portugal tem é exatamente esta relação, porque há 2 anos o Primeiro-Ministro português, durante uma visita a Moçambique, pediu desculpas por Iriamo. O Iriamo é um massacre de militares sobre civis. E eu creio que parte desta questão das reparações tem exatamente a ver com a questão dos crimes de guerra que não prescrevem. Muito bem, a fechar esta edição do Mundo a Seus Pés, a pergunta da praxe: se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo, sem restrições orçamentais ou de qualquer outra ordem, para onde iriam e porquê? Maria Paula Menezes, começo por si, porque sei que tem uma reunião já a seguir. Isfahan, é o sonho da minha vida, é ir a Isfahan, a Rota da Seda, os contactos com o Oriente, a questão das nossas representações sobre o Oriente. Isfahan, que atualmente é no Irão, e como eu não quero cobrir a cabeça, não vou a Isfahan. Muito bem. Luís Nhachot, para onde iria se pudesse e sem quaisquer restrições? Gostava muito de conhecer as pirâmides do Egito, pelo seu valor histórico mundial daquele lugar, por tudo aquilo que a gente aprendeu da origem da matemática, do cálculo e tal. É um lugar, eu tenho andado muito pelo mundo, ainda hoje estava a dizer que, olha, eu já atravessei a Europa quase toda, da Escandinávia cá para baixo, só faltam pôr os pés em Lisboa mesmo. Mas eu gostava de ir ao Egito. Eu acho que este ano vou aí a Portugal. Muito não bem. Posso andar ali nos vizinhos, pela Itália, pela França, pela Itália e Alemanhas e tal, e não entrar em Portugal, por uma questão também de ligação histórica com a língua e todos esses valores que nos unem. Será certamente bem-vindo e espero que bem acolhido. Resta-me agradecer à Maria Paula Menezes, investigadora do SES, Centro dos Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e ao Luís Nhachot, coordenador executivo do Centro de Jornalismo Investigativo em Maputo. Obrigado a ambos. Obrigado também ao João Luís Amorim pela edição técnica e obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.